Meu nome é Mauro Perrotti Caló, eu moro em São Paulo, sou cirurgião dentista de profissão, já com 33 anos de atuação na área. Aqui. Vou fazer algumas perguntas relacionadas a rádio e áudio. Tá. A primeira pergunta é: como era a relação com o rádio na infância e na juventude? Se você ouve até hoje, você pode relatar como isso é hoje pra você também. Tá. O rádio, a bem da verdade, mais que televisão, é um companheiro meu, assim, né? Gosto muito de rádio. E eu me lembro, acho que quando eu tinha aí já os meus 15, 16, 17 anos, mais ou menos, eu já tinha o rádio como companheiro, assim, sempre gostei de dormir ouvindo rádio, né? E tinha uma época que não tinha muito programa falado, assim, em rádio, era mais música à noite e tal. E o único que dava um pouco de notícia na madrugada, assim, eu ficava procurando, era a Rádio Jovem Pan, né? E tinha um programa, na época, de um radialista chamado Dárcio Campos, que ele tinha um programa meio que musical, mas ele também falava, fazia orações e tal, então era uma forma de eu ter contato, assim. E na Jovem Pan tinha um programa à noite que a moça falava, é noite, tudo se sabe, e dava umas notícias lá tal, e depois vinha a música tal. Aí o rádio começou mais com essa questão aí de ter notícias durante a madrugada, então é o meu companheiro mesmo. Eu durmo com o radinho, tenho um radinho de pilha, gosto de radinho de pilha, e tem um radinho de pilha que eu ponho embaixo do meu travesseiro, ele fica ligado a noite inteira, eu acordo à noite, eu ouço um pouco, durmo, vou pro banho, levo o rádio. Tinha até um rádio que vendeu uma época, um rádio que você punha na parede do box, assim, tinha até espelho para você fazer a barba e tal, e eu escutava embaixo do chuveiro, fazendo barba, enfim. Eu tô em casa, quando eu tenho um tempo, eu vejo pouca televisão, né? Televisão eu vejo mais esporte, programa de esporte, assim, mas eu ouço muito rádio, gosto demais. E essa minha relação desde a juventude, assim, da adolescência, continua até hoje. Ok. Você ouvia rádio com outras pessoas? Família, amigos também? Ou olha, é uma experiência mais assim, individual? De ter essa reunião em torno do rádio, não, né? Porque eu sou de uma época que já existia televisão. Então a família ficava na sala vendo televisão e tal. A minha coisa de rádio era ouvir quando eu fosse dormir, ouvir jogo de futebol, que sempre gostei. Então, quando eu ia dormir, eu ouvia o jogo, depois os comentários. Ou quando ia ao futebol também, eu vou ao futebol, eu levo sempre um radinho, né? Hoje tem o celular, que você põe o fone e escuta e tal. Mas eu sempre levei o meu radinho de pilha no bolso para assistir o jogo e escutar, entendeu? Mas era uma coisa mais isolada mesmo, assim, quando eu ia dormir. A família via televisão, tudo junto e tal, mas eu ficava, quando eu ia pro quarto, eu levava o meu radinho, que já ficava na cabeceira da cama, e escutava lá. Você pode falar sobre programas antigos? Que você ouvia mais? Posso. Seus favoritos? Posso. De manhã, lembrei uma coisa, de manhã em casa tinha o programa do Vicente Leporassi, que quando eu acordava tomando café, o rádio estava ligado, a minha avó ouvia o Leporassi, então a gente, se não me engano, era a Hora do Trabuco, parece. E tinha um programa também que na hora do almoço, que era um programa Gazeta Esportiva, que tinha os radialistas da época, José Italiano, Milton Peruzzi, GB, Roberto Petri, Peirão de Castro, eles falavam sobre esporte na hora do almoço. E tinha um periódico, um jornal impresso, que era a Gazeta Esportiva, que hoje não tem mais. E
A Gazeta sempre teve essa tradição, assim, tem a mesa redonda aos domingos à noite, e todo dia, na hora do almoço, no rádio, tinha o programa Gazeta Esportiva com esse pessoal que eu te falei aí. Lembro do programa do Gil Gomes, contador de história, né? Às vezes histórias pessoais, de famílias tal, e outras vezes falava sobre crimes, roubos, assaltos tal. Depois surgiu o Afanásio Jazade, que veio nessa linha um pouco do Gil Gomes também, né? Tinha o programa do Dárcio Campos à noite, que eu não lembro em que rádio era, tinha música, mas ele era um cara meio espiritualizado, assim, ele falava sobre comportamento, rezava, tinha prece de Cáritas, tal, ele rezava à noite. São esses. Tinha o show de rádio com o Estevão Murru Sangirardi, o Tata Escova, tal, que era um programa humorístico que tinha depois dos jogos de futebol. Então acabava o futebol, tinha aquele comentário, entrevista com técnico, jogador, tal, e depois entrava o show de rádio. Lá eles tinham personagens caricatos, o torcedor de um time, torcedor do outro, e tinha piadas, era muito bacana, era um divertimento legal. Começava depois do jogo, tipo meia-noite, assim, e até quase 1 da manhã. Você teve contato com emissoras e artistas de rádio? Eu tive contato com pessoas de rádio, eu tive contato com o Roberto Avalone, que era um radialista, inclusive ele era paciente meu. Tive contato mais com pessoas da área televisiva, né? Ione Borges, Cláudia Pacheco, a Palmirinho Onofre, porque eu fiz uma época falando sobre a odontologia, eu participava desses programas femininos da tarde, Mulheres, enfim, e outros. E durante esse período, eu tive uma época, eu participei do programa do Clodovil, com a Cristina Rocha, participei do programa da Ione Borges na Gazeta, ou Mulheres, participei de programa do Ronivon na Gazeta, participei do programa da Cláudia Pacheco na Rede Mulher, né? Eu tive mais contato assim com o pessoal de televisão. Fiz algumas coisas em rádio, mas assim, na época foi na Rádio UOL, também falar sobre odontologia. Rádio UOL não, na IG parece. Acho que foi na IG, que na época tinha um provedor como o UOL, o Gmail, que se chamava IG. Então me convidaram uma vez para falar sobre odontologia e eu fui lá falar. E se não me engano, na TV UOL também. Não me lembro, eu não tenho certeza, mas eu acho que fiz. Uhum. E é isso. Muito legal suas participações. Você se lembra de algum comercial de rádio, jingle, esses produtos assim? Eu lembro de vários. Inclusive, eu lembro de jingles assim que eu nem cheguei a ver, mas o meu pai falava, né, que no bonde em São Paulo e até nas rádios tal, tinha um anúncio de um xarope, né, que eles falavam: veja, ilustre passageiro, belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado, pois, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou-lhe rum creosotado. Era um negócio tinha propaganda do Café Seleto. Café Seleto tem uma musiquinha que também pegou bastante. Tinha propaganda
acho que é das lojas pernambucanas, falava, não adianta bater, eu não deixo você entrar. Nas casas pernambucanas eu não vou sentir o inverno passar. Tinha isso aí. Tinha, tem um monte, hein, assim, que agora não me vem na cabeça. Tinha um que era do Guaraná Antártica, mas eu não lembro como é que era. Tinha um da cerveja Antártica, que era com o Adoniran Barbosa, que ele cantava um samba lá, ele falava, nós viemos aqui para beber ou para conversar. Era uma coisa também da cerveja Antártica. Esses aí que eu me lembro, assim, de supetão, assim. Pode ser que a gente acabando aqui eu lembre outros depois. Sim. E como foi o primeiro aparelho de rádio que você teve? Foi o rádio que eu tive, foi radinho de pilha mesmo, rádio pequeno, esses que você põe embaixo do travesseiro, você leva no bolso. Em casa, um tio meu tinha um rádio um pouco maior, que tinha assim coisa de faixas de onda, sabe? E às vezes eu pegava, mudava as faixas para ver se conseguia pegar rádios de outros lugares, de outros estados, que era mais fácil. Ultimamente eu até tive um desses rádios Motorola que tinha várias faixas de onda, mas era muito difícil pegar pela quantidade de prédios que tem hoje, antenas de televisão. Quando eu era moleque, nesse rádio eu conseguia pegar rádio de outros estados e até de países da América do Sul. Cheguei a pegar, cheguei a escutar. Muito ruim, tinha chiado e tal, mas dava para escutar. Mas o meu mesmo sempre foi radinho pequeno. O que de mais marcante você ouviu pelo rádio? Por exemplo, Copa de 62, as torres... Não, eu nasci em 65, né? Pelo rádio, assim, que me marca da minha infância, que eu tenho até uma fita cassete, acho que você nunca viu uma fita cassete, né? Era uma na época da final do Campeonato Paulista de 77, no dia 13 de outubro de 77, eu tinha 12 anos, teve o jogo final de Corinthians e Ponte Preta no Morumbi, que o Corinthians se sagrou campeão depois de 20 e poucos anos, né? E eu estava assistindo o jogo com meu pai, assistia ao jogo com o meu pai, e ele deixou a TV ligada sem som, o rádio ligado, acho que na Rádio Gazeta, escutando o Zé Italiano e o GB, o Geraldo Blota, narrar o jogo, e ele colocou o gravador, né? E gravou o lance do gol, gravou um monte de coisa. E eu tenho essa fita ainda. E acho que depois eu vou ver se você consegue passar essa fita para uma outra, porque tem uma narração do gol do Corinthians de 77, que na hora da emoção, o Zé Italiano narrou o gol como Geraldão de cabeça, e o gol não foi do Geraldão, e o gol não foi de cabeça, foi do Basílio com um chute. E depois eles mudaram a gravação para ele narrar certo. Como nós estávamos gravando ali, eu tenho a gravação original que ele fala Geraldão de cabeça, falava várias vezes, né? E o gol foi do Basílio com um chute, não tinha nada a ver uma coisa com outra. Esse que, assim, de mais antigo, o que me marca é esse aí, de mais antigo. Você falou que você ouve rádio até hoje, e você escuta podcast hoje em dia? Podcast, eu não tenho muito hábito não, Manu. Eu não tenho, é muito difícil eu escutar um podcast. Quando eu tô no carro, eu ouço rádio, e quando eu tô em casa, eu ouço o meu aparelhinho mesmo. Inclusive, por esses dias atrás aí, eu recebi um link, eu não sei se é aplicativo, acho que deve ser um aplicativo também, é um site que se chama Radio Garden.
E esse Radio Garden, quando você entra nele, aparece o mapa mundi cheio de pontinho. E você vai correndo o mapa, em cada ponto abre as estações de rádio, você pode ouvir rádio do mundo inteiro. Essa madrugada eu estava escutando uma rádio da Itália, de uma cidade que se chama Frigento. E era uma rádio que tem oração do terço, prece a noite inteira. E eu escutei essa semana a rádio de Viseu, que é uma cidade de Portugal, escutei rádio de Lisboa. Depois eu vou te mostrar esse site. Você corre o mapa mundi, onde você parar, ele pega a rádio daquela região. E você pode escutar uma e ele te dá todas as rádios da cidade, da região, é bem legal. Mas podcast eu não tenho hábito, não. Agora eu vou fazer umas perguntas mais relacionadas à TV, tá? TV e vídeo. Tá. Como que era o seu primeiro aparelho de TV que você tinha? O aparelho de televisão que eu me lembro, o primeiro que eu me lembro, ele era a válvula. Se não me engano, era uma TV Admiral, com demudo, que não existe mais. TV a válvula, você ligava ela assim, então demorava para ela esquentar, aparecia um pontinho, aí depois aparecia uma faixa comprida e a imagem ia abrindo assim tal. Você mudava canal por seletor, não tinha controle remoto, né? E às vezes ela começava a rodar assim, então você tinha um botão de horizontal, que era para parar de rodar. Era uma TV preto e branco. E na época fizeram até um papel que parecia um filme radiográfico, era um celofane, um acetato, um celofane, que ele era meio degradê. Então as pessoas colocavam na frente da tela da televisão para dar aspecto de colorido, sabe? Era meio avermelhado, rosa, roxo, vermelho, você colocava lá e você tinha a impressão que tinha uma TV a cores, porque em outros lugares já tinham. Eu lembro que aqui no Brasil, eu acho que a TV a cores chegou em 74, porque na Copa de 74 eu fui com meu pai na casa de um amigo que tinha comprado uma TV a cores e a gente foi assistir a um jogo que eu até fiquei meio decepcionado, porque um time era todo de branco, outro time era todo de vermelho. Eu não lembro se foi não sei se foi Polônia e Iugoslávia, eram países assim da Europa. Mas tinha o campo verde, um vestido de branco, outro de vermelho e tal. Isso eu vi na casa de um amigo. A televisão a cores na minha casa chegou acho que em 76 ou 77. Mas o meu primeiro aparelho foi um desses grandões assim, de tubo, tinha tubo. A televisão era uma largura assim e uma profundidade, que você não é uma telinha fina, né? Ela era largona, porque tinha um tubo atrás com um monte de válvula e tal. Era essa é a minha imagem do primeiro aparelho de televisão. E você assistia com outras pessoas? Assistia sozinho e com outras pessoas. Assistia. E o que você mais gostava de assistir? Olha, durante o dia eu assistia desenho, né? Desenho, tinha um desenho chamado Speed Racer, que era um desenho, acho que japonês, parece, e as imagens eram tudo meio que quadro a quadro, eu senti umas coisas estranhas nele, tinha uns programas de super-herói também, Ultra Seven, Ultraman, que eram tudo de japonês. Tinha Pantera Cor-de-Rosa, Manda-Chuva, tinha Tom e Jerry, Pica-Pau, tinha o Leão da Montanha, tinha um desenho que era inspirado naqueles jogadores de basquete, os Harlem Globetrotters dos Estados Unidos. Tinha um desenho dos Jackson 5, que era da família do Michael Jackson.
Tinha Johnny Quest, era um desenho de uma família que eles eram meio arqueólogos, assim, que era um desenho bem legal. Johnny Quest. Tinha um desenho também os Jetsons. Os Jetsons, naquela época, em 73, 74, quando eu assistia, era meio futurista. Eles tinham esteira para andar, eles se locomoviam com um carro estelar, assim, que era uma cidade meio que interplanetária, sabe? Então, a pessoa que ajudava eles em casa era um robô, a faxineira era um robô, o telefone, se apertava um botão, eles apertavam lá, aparecia a imagem quando eles falavam. Eles andavam, tinham esteira, eles andavam numa esteira para fazer exercício, então era uma coisa que a gente não imaginava que um dia ia ocorrer. E está acontecendo hoje aí aquilo que o desenho Os Jetsons passava. Tinha um programa chamado Mundo Animal, que era no começo da tarde, assim, e falava sobre bichos, né? Tinha um filme que era uma leoa, se chamava Elsa, assistia também. Rin Tin Tin era um cachorro na época dos Estados Unidos antigos, que tinha aquela guerra dos brancos contra os índios, tinha um forte, o Forte Apache lá, e era o exército americano que lutava contra os índios, e tinha um cachorro que salvava sempre os soldados lá, que era o Rin Tin Tin, né? Isso aí, entendeu? E você teve também contato com emissoras de TV? Você falou. Eu participei, eu participei dando entrevistas, né, sobre a minha área. Então eu ia falar sobre odontologia, sobre tratamento de dentes, sobre responder perguntas. Os telespectadores enviavam lá umas perguntas, eu respondia. A gente falava sobre as novidades da odontologia, o que tinha de novo, o que estava se fazendo em termos de mais atual, né? Assim, em tratamentos mais modernos, tal. Então eu ia lá fazer essa prestação de serviço, né? Então eu ia bastante. Assim, uma vez cada 20 dias, uma vez por mês, às vezes eu ia 2 vezes no mês só. Eles me chamavam, se saía alguma notícia, alguma coisa assim sobre medicamento, saúde bucal, eles me chamavam lá, ou então falavam, vem falar aqui sobre, sei lá, prótese, vem falar sobre clareamento. Teve uma época que deu esse boom de clareamento, né? Clínicas fazendo e tal. Eles me chamaram lá para falar sobre isso, sobre esse tipo de tratamento, sobre isso, entendeu? Falava muito. Aí, comerciais de TV, você lembra de comercial? Lembro do comercial, lembro da comercial do Mapping, comercial da Mesbla, comercial da Doriana, HM, tinha pneu carecou, HM trocou. Tinha esse programa, essa propaganda também. Tinha uma propaganda de carro que era acho que era da Vimave, que era com o Ari Toledo. Ele falava, pois é, e no final das contas, por toda essa propaganda, pois é, que era um carro velho que quebrava, né? E os passavam por ele, pois é, e no fim as pessoas acabaram usando isso para se referir a um carro velho, ao pois é dele lá, tal, por conta de uma propaganda. Se não me engano, era da Vimave, essa propaganda aí. Tinha propaganda do Café do Ponto, que eu já te falei, Casas Buri, eu lembro, propaganda da Casas Buri, Coca-Cola, como sempre, Guaraná, né? Que mais? Loja, casas pernambucanas do inverno que batia na porta. E atualmente você assiste TV?
Assisto pouco. Televisão mesmo assim eu assisto pouco. Tem um canal que eu gosto de assistir, que é um canal da TV aberta, se não me engano é 49, que é Sabor e Arte. Esse Sabor e Arte tem receita, tem programa de pessoas que falam de vinho, tem programas que falam sobre novos restaurantes, sobre gastronomia, gosto de ver. Na televisão em si mesmo, assim, aberta, eu vejo mais futebol. Futebol eu vejo. Que time você torce? Eu sou corintiano. Tenho até canal por assinatura, para assistir jogo ao vivo e tal. Tem um programa que eu gosto muito, que se chama Hotéis Incríveis, que é, se não me engano, é na GNT ou no Multishow. Tem um outro que eu gosto também, que é o Brasil Visto de Cima, ou o Mundo Visto de Cima, que eles filmam a cidade ou o país por cima e vão narrando, sabe? É um programa bem legal. De televisão, de manhã, quando eu acordo, que eu estou preparando o meu café e tal, eu ligo no Bom Dia São Paulo. Assisto, né? Com a Sabina Simonato, antes era o Bocardi, né? O Bocardi saiu, o Rodrigo Bocardi, agora é a Sabina Simonato que apresenta o Bom Dia São Paulo, que ele é antes do Bom Dia Brasil. Então eu estou de manhã preparando o meu café, lanche da minha filha para ela ir para a escola, então eu assisto ao Bom Dia São Paulo. E YouTube, você tem costume de assistir? Bastante. Eu não vejo televisão, assim, TV. Quer dizer, eu vejo o YouTube na TV, né? Na Smart TV. Mas o que eu mais vejo é YouTube. YouTube eu vejo coisas da minha área. Às vezes eu ponho um tema lá, né? E aparece alguma coisa que me interessa, eu assisto. Vejo muito o canal do Corinthians por YouTube, vejo pessoas que falam sobre alimentação, exercício físico, suplemento, né? Vejo também programas que, eu quero ver um programa que passou, que eu não vi a semana passada, algum programa ou alguma coisa que me chame atenção. Por exemplo, o conclave que elegeu o Papa Leão XIV. Então eu vou no YouTube e ponho lá, conclave, eu queria ver as notícias, aí o que aparecia eu ia escolhendo e assistindo. Isso aí eu faço bastante. Quase que diariamente, quando eu vou assistir alguma coisa antes de dormir, eu vejo YouTube. Ok, legal. Bom, é isso, na verdade. Espero que tenha sido legal. Pô, legal, mano. Espero que eu tenha podido contribuir aí com alguma coisa. E dei muita dica aí de coisa antiga aí. Se vocês tiverem interesse de pesquisar, é bem legal. Eram programas feitos de formas completamente diferentes das que são feitas hoje, né? Era uma coisa bem mais no improviso, na discussão, tinha, né? Mas era bem bacana, era bem legal. Eu agradeço essa oportunidade de te ajudar, fiquei feliz em poder contribuir com esse seu trabalho e estou aqui à disposição. Muito obrigada. O dia que você quiser fazer alguma outra coisa, pode contar comigo. Tá bom, muito obrigada. Nada.